Olá, Skiller, como você tá? Tudo certo? Boa noite, boa tarde, bom dia. Que alegria estar sempre com você. Então vamos lá. Hoje eu quero falar um pouco sobre paradigmas de banco de dados. Vou mostrar alguns exemplos. A ideia aqui não é focar. Eu quero depois trabalhar com vocês um pouco com MongoDB, com Redis também. Mas o nosso foco vai ser sempre com Postgres, com MySQL, beleza? Vai ser com SQL. A gente não vai trabalhar muito com NoSQL, mas eu quero apresentar e explicar para vocês que no meu dia a dia a gente faz uso de muitos tipos de bancos de dados. Assim como linguagem de programação, gente, o banco de dados ele também tem um paradigma e ele é usado num determinado contexto. Se você tem essa guerra entre linguagem X e YZ, esqueça. Isso é banal, não faz o menor sentido e o projeto vai ditar o que é melhor ou não para aquele projeto. Claro, aí a gente tem que levar em consideração a experiência do time, mas o banco de dados a gente também tem que levar em consideração isso também. Há uma disputa entre Postgres, MySQL, e aí é irrelevante, vai depender do seu contexto, da familiaridade, e às vezes o SQL ele tem suas distinções, é importante isso. Não é porque o código é SQL, vocês vão entender o que é um SQL. Não é porque o código é em SQL que você faz essas consultas que você vai ter as mesmas funcionalidades, mesmas funções. Ao longo do nosso curso aqui na parte de banco de dados, vocês vão compreender que há diferenças e vocês vão ter que aprender essas diferenças também. Beleza? Dito isso, vamos nessa. Beleza, estou aqui com o meu rostinho aqui embaixo. Agora eu vou fazer um pouco diferente. Eu quero que seja algo bem mais organizado, então os nossos vídeos serão escritos no blog. O blog eu vou disponibilizar sempre posteriormente. Então, a partir dessa aula, vocês vão ter um material também no blog escrito. Vou buscar sempre descrever da melhor maneira possível. Então, eu vou buscar organizar melhor também a aula e as informações. Então, é isso, beleza? Aqui, ó, dita já que 18 minutos de leitura, a gente vai seguir aqui com o vídeo. Beleza, gente. O que a gente vai falar hoje na nossa aula? A gente vai falar um pouco sobre banco de dados relacional, NoSQL, banco de dados NoSQL. Dentro de NoSQL existem vários tipos, tá, gente? Documento, de memória, enfim, infinidade. E a gente vai falar sobre o banco de dados em memória e eu vou explicar a importância disso. Tem o banco de dados orientado a objeto. A gente ainda não falou disso, a gente ainda vai falar sobre os paradigmas de linguagem de programação. Vocês vão experimentar bastante isso com Java, porque eu acho que o Java e Ruby também, mas Java ele é uma orientação a objeto que tem os diversos ou melhor, as diversas características da orientação a objeto, melhor dizendo. Então eu vou focar nisso também, vou ensinar vocês sim em Ruby, em JavaScript, a gente vai dar uma pincelada na orientação a objeto das linguagens que são orientadas a objeto. Não vou ir a fundo em todas, a gente vai explicar bastante em Java, porque Java eu vou conseguir mostrar outras faces, porque não acho que é interessante vocês só irem para o lado do Ruby e achar que sabe orientação a objeto. Eu seria totalmente leviano se só mostrasse dessa forma para vocês. Ruby segue uma outra linha, mas ele é totalmente orientado a objeto. E ele tem diversos paradigmas, tá? Mas aqui, voltando para o banco de dados, a gente também consegue fazer essa interface com o banco de dados, o que é mais fácil, apesar da curva de aprendizado ser maior comparado a um relacional. A gente vai falar sobre Time Series, a Database Time Series. É um banco de dados em série temporais, gente. Isso é bem legal para monitoramento. A gente utiliza muito, por exemplo, no Meli. No dia em que estou gravando esse vídeo, eu trabalho no Mercado Livre. A gente é muito orientado a monitoramento das nossas aplicações e do nosso servidor. Então vocês vão entender que essas métricas são extremamente importantes também. Spatial Database, ou databases espaciais, geoespaciais, eles guardam informações de latitude, longitude e outras informações geoespacial, certo? É muito usado por satélites e tudo mais. E o multimodelo, o banco de dados de multimodelos, aí ele é o único banco de dados que une vários modelos ao mesmo tempo, então você consegue utilizar também. Aqui eu coloquei uma imagem, essa imagem é bem legal, assim, ele mostra a estrutura e o caso de uso. Então, na AWS, por exemplo, a gente tem o RDS, que é um banco relacional, ele é equivalente a um Postgres.
ó, o MySQL. Aqui você vê a analogia, tá? Então, o GCP, que é o Google Cloud Platform, a gente tem lá o Cloud SQL dele, tem o BigQuery, a gente utiliza o BigQuery também no Mercado Livre, mais para ciências de dados, beleza, gente? Mais nesse quesito. E aqui vocês vão ver que é um columnar, é uma coluna. Ele não segue o mesmo sentido relacional, ele é colunar. Ele tem uma série de colunas, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre. E aí tem o Redshift, que a gente vai usar o Redshift também, porque a gente tem o ETL. Como eu falei, a gente, no MELI, no Mercado Livre, a gente é muito orientado a dados. E esses dados, eles precisam ser, sim, transplantados de alguma outra aplicação para a gente poder ter esses insumos, gerar insight. Por exemplo, verificar como a gente pode reduzir custos, como que a gente pode ter insights de potencializar um usuário, o que o usuário está tendo de problema. Enfim, a gente consegue ter diversos insights com dados, certo? E sempre, gente, orientação a dados é extremamente importante. Então, a gente tem esses processos aqui. Aqui também, né, nessa coluna aqui, a gente tem o MySQL, o Postgres, o DB2, o SQL Server. E aqui nessa categoria a gente tem o Snowflake, o ClickHouse, infinidade de outros. O Key Value, a gente chama de KVS, tá, gente? Key Value, esse Key Value, gente, ele armazena informações como um hash. Depois a gente ainda não falou sobre hash, mas a gente vai falar também. O hash é uma estrutura de dados. Eu vou ainda entrar nessas informações, eu não quero que vocês foquem ainda na parte de algoritmo. Eu vou dar uma pincelada na questão de banco de dados, porque ela é importante para mais para frente, porque enquanto isso a gente vai falar também sobre a parte de estrutura de dados. Mas não foque aqui na estrutura de dados, porque a gente vai voltar e vocês vão fazer essa ligação, beleza? Não se preocupem. Então a gente tem a parte de Key Value, eu vou mostrar o que seria o Key Value também para vocês entenderem. In-memory é a gente, para fazer com que a aplicação seja mais rápida, a gente tende a usar Redis, por exemplo, um banco de dados na memória RAM. Todos esses bancos de dados aqui que eu estou falando para vocês são no HD, no hard disk, no SSD, enfim, no storage, no armazenamento dele, é muito mais lento do que na memória RAM. Lembre-se, memória RAM é acesso rápido, certo? O processador ele tem acesso rápido à memória RAM. Então, se eu estou falando de Redis, Memcache, eu estou falando de acesso rápido a um dado. Logo, lembrem-se que a memória RAM, se eu desligo a máquina, a informação morre junto. Então, se o serviço for... Se o meu computador, por algum motivo, for desligado, entenda que essa informação vai ser apagada. Lembre-se que a memória RAM é volátil, certo? E o hard disk, o SSD, ele é não volátil. Se eu desligo, ele continua com as informações lá, correto? Isso é extremamente importante. Então aqui a gente tem o Memcache, o Hazard Cache, o Ignite, enfim, e outros mais. A gente tem o Wide Columns, o Keyspace, o CosmoDB. Esse daqui não é tão utilizado, eu nunca utilizei esse Wide Column, sendo bem honesto para vocês, mas depende do uso. Se um dia eu precisar, eu gosto de entender a utilização, o caso de uso, para quando eu precisar, eu vou usar, certo? Eu não preciso dominar uma ferramenta, gente. Eu preciso saber que ela existe para depois começar a estudar e me dedicar a estudar ela. Beleza? O Time Series, a gente utiliza bastante o InfluxDB junto com o Grafana. A gente vai falar um pouquinho sobre Grafana mais para frente, lá no final do curso. Vocês vão ouvir bastante sobre o Grafana, o Influx também, a gente vai trabalhar com o Influx. Mas entenda, a gente precisa em períodos de tempo entender o processamento, a CPU. Então, o banco de dados ele leva em consideração o tempo como o fator principal. É o dado principal, não como um dado secundário. Então, eu tenho esse registro de tempo a todo momento, certo? E consigo tirar gráficos, entender como que a aplicação a aplicação não, né? E aí vai dependendo, né, tá, gente? Vai depender do que a gente também tá falando. Mas, por exemplo, no sentido da máquina, a gente consegue verificar ao longo do tempo quanto que o CPU está sendo gerado, qual é o fluxo de porcentagem maior que a CPU processa tanto dado. Enfim, a gente consegue tirar insights disso também. Beleza?
Tem o Immutable Lead, que é para dados imutáveis de auditoria. O que é imutável, gente? Imutável é o que não muda. Então, se o dado é aquele, ele vai se persistir por um longo período de tempo, ou melhor, nunca vai ser mudado. Então, eu tenho esse dado consistente. E isso para auditoria, para quem não entende o que é auditoria é uma forma que nós da área de IT, de tecnologia da informação, nós escrevemos e editamos se aquela aplicação ela é segura, se ela tem dados que realmente a gente pode confiar, são dados confiáveis. Então, se vocês vão ouvir bastante sobre imutabilidade quando a gente for falar de paradigma funcional na questão de linguagem de programação. E banco de dados é isso também, é importante, porque o dado que não muda, ele é um dado confiável. Eu sei que aquele dado era aquilo desde do começo do processamento até o final do processamento. Então o dado não mudou. Isso é confiabilidade, beleza? Tem grafos, para quem não entende de grafos. Grafos, gente, é uma estrutura de dados que a gente vai passar também. Então, existe banco de dados baseados a gráfico. O que é um grafo? Um grafo, gente, eu consigo, dado em um cenário que eu estou, eu consigo chegar em uma outra estrutura o mais rápido possível. Então, através dos grafos, a gente consegue ter uma correlação entre duas pessoas. Por exemplo, a Netflix, por exemplo, usa muito grafos. Imagina que eu, Rodolfo, quero ver os melhores filmes baseado no que eu já assisti. Então ele começa a correlacionar essas coisas. Beleza? Então é isso. Tem bancos baseados em documento, que é o MongoDB, por exemplo. O baseado em documento é um BJSON, um JSON, e aí depende da estrutura. Tem bancos relacionados também à busca. Com o Elasticsearch, a gente consegue fazer um Google dentro da nossa aplicação. O que é um Google? O Google é uma forma muito eficiente de você fazer buscas através de palavras-chave, fazer cruzamento de informações, filtros. Então, vocês vão ouvir falar do Elasticsearch, a gente vai trabalhar com o Elasticsearch também. Então, vocês vão conhecer esse banco de dados baseado em texto. E aí a gente tem os storages também, tá, gente? O que é o S3, por exemplo. Eu vou mostrar depois o Minion. Eu uso o Minion, que é um alternativo open source, minha empresa tem. E eu armazeno os meus assets. O que é um asset, Rodolfo? Assets são imagens, PDFs, coisas que eu uso da internet que eu posso puxar essa informação do meu storage. Nós chamamos de storage. Storage é armazenar, tá? É onde eu armazeno ali. É um pote, por exemplo. Beleza? Então, beleza. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo banco de dados relacional. Esse daqui, gente, é o que a mais a gente vai usar. É o conceito de planilha que a gente falou na aula passada. Esse é aplicado àquela planilha. Então, a relação que vocês vão começar a ter agora é bastante próxima do que uma planilha de Excel ou de Google Style Sheets que vocês vão ver. Beleza? Então, deixa eu abrir o meu Google Style Sheet aqui. Style Sheet. Aqui, database. Beleza? Então, beleza. Então, vamos lá. Eu tenho essa estrutura aqui, certo? Aqui, eu criei já uma estrutura até para a criação desse roteiro para vocês, mas eu vou fazer com vocês. Eu vou abrir aqui o meu. Para vocês que não têm o Postgres, eu sugiro vir aqui em Download, Postgres. System operacional. Aqui, vamos ver aqui como instalar. How to install. Aqui a gente nem precisa botar um download. How to install, sistema operacional. Aqui, ó, eu acho que a maioria é Ubuntu, mas quem não for Ubuntu, tá, gente? Fiquem seguros. Vou aqui entrar nesse primeiro, que tá em português, mas vou tentar achar aqui um em inglês aqui, ó. Install and config, isso aqui é bom. Esse daqui ele tá falando do Red Hat, CentOS e peraí, vamos achar um outro aqui que tenha Ubuntu para quem utiliza o Debian. Aqui também, gente, ó, tem a documentação. Vamos ver aqui se na documentação tem um Get Start. Vou ver aqui em documentação. Get Start, tutorial. Postgres tutorial. Eu quero sempre mostrar para vocês um tutorial para que vocês nunca fiquem
na expectativa somente do que eu ensino, tá, gente? Então a ideia é que eu vou dar o passo a passo para vocês, sim, de muita coisa que eu trabalho no dia a dia de verdade, mas eu não quero que vocês fiquem presos ao que eu tenho só para agregar vocês. Eu quero que vocês expandam sempre o conhecimento de vocês. Beleza? Aqui ele só está explicando, né? O que é legal também, mas não é isso que eu quero. Tá, mas não é isso que eu quero. Tá. Deixa eu ver aqui, então vamos ver aqui. Eu vou, ó, vocês podem fazer assim, ó, how to install Postgres. Aí, gente, você vai colocar o seu sistema operacional. Se for o Windows é isso, se for o Ubuntu é isso, se for Debian, se for qualquer coisa. E lembrem-se, dependendo da distro que vocês trabalham, é sempre Debian. Então a instalação vai funcionar caso seja igual ao Ubuntu, tá? Eu vou entrar aqui nesse daqui. Aí vocês vão fazer o sudo apt update para poder atualizar o local package de vocês. E depois vocês vão instalar com esse comando aqui o PostgreSQL e o PostgreContribute, beleza? Que são dois pacotes que são necessários. Depois, esse systemctl, gente, é um sistema para a gente startar os serviços do Ubuntu, tá? Então, esse comando aqui, se vocês quiserem pausar, é stop. Se vocês quiserem startar, é start. Então, é muito importante vocês saberem esse comando, porque esse comando a gente vai usar muito durante implantação do servidor, deploy. A gente pode criar algumas coisas também, algumas regras. Então, é importante vocês saberem que caso vocês queiram startar, restartar, também tem o restart. Aqui eu tenho restart também. Caso vocês queiram restartar o Postgre por algum motivo, beleza? Então é um comando que eu acho interessante vocês anotarem aí no HackMD, caso vocês estejam seguindo desse processo. Lembrem-se, organização é tudo na vida, beleza? Então, beleza. Agora a gente fala para a gente criar um role. Um role, gente, é um novo usuário. Imagina isso. Por default, o Postgres já tem o usuário Postgres, beleza? E se eu não me engano, a senha dele é vazia. Então, a gente pode criar um role para a gente trabalhar. E aqui, e um database, tá? Eu vou explicar o que é um database. Então, a gente tem aqui o sudo-i-u do Postgres. E com o PSQL a gente entra e tem acesso aqui, ó. Ele tá entrando nesse usuário, tá, gente? Aqui eu posso vir aqui, ó. Eu já tenho o meu usuário PSQL Postgres SQL. Não, é PS assim. Bom, então a gente pode fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui o barra, acho que tem o barra L. Isso, barra list, a gente pode listar e ver os databases, tá? Interno. Eu já tenho vários databases porque eu já tenho aqui a utilização, tá, gente? Eu já uso Postgres, né? Então eu tenho vários aqui. Só que o que eu quero começar com vocês, vamos olhar aqui. Vamos lá. Primeiro, eu preciso criar o meu conceito aqui de database. O que é um database, gente? Imagina que eu tenho uma planilha, certo? Essa planilha, ela tem todas as estruturas, todas as entidades aqui. Então, aqui eu tenho um database. Uma planilha inteira é um database. O que é um database? É um lugar que eu coloco várias entidades. Isso aqui são as entidades, eu vou explicar ainda. Então, eu posso ter usuário, projeto, posso ter, sei lá, login, acesso, posso ter atividades, projetos, enfim, infinidade de pastas aqui. Então imagina que são abas, tá, gente? Ó, aqui eu tenho uma aba que eu tenho do projeto, eu poderia ter uma aba aqui de perfil, que teriam as colunas ali do perfil, eu poderia ter uma tabela admin, enfim, poderia separar os documentos aqui de várias formas, certo? Eu espero que essa parte aqui tenha ficado claro, tá? Então, com isso, eu posso criar um documento desse daqui, uma database. Como que eu faço isso? Vamos lá. Para eu criar, gente... Eita, peraí. Para eu criar, eu tenho alguns comandos que eu posso criar. E só algo importante. Caso vocês queiram sair, vocês podem dar o barra aqui, tá? O barra L é o barra list, isso aqui é para listar, beleza? Então, o que eu posso fazer? Eu vou listar aqui para vocês e a gente tem aqui, ó. Para criar uma tabela, a gente usa os comandos. Eu vou utilizar sempre esse exemplo aqui para a gente poder
aprender. Depois eu vou criar uma infinidade de registros para a gente começar a trabalhar com as consultas, tá? Mas a gente vai por parte. Então, beleza. A primeira parte é vocês entenderem como eu crio uma tabela, como eu crio um documento aqui, ó. Imagina que eu quero criar esse documento, tá? Então, eu preciso criar um banco de dados. E esse banco de dados, eu vou criar o banco de dados, perdão. O banco de dados criado, deixa eu mostrar de forma visual, que eu acho que vai ficar bem mais fácil. Espera aí. Aqui, ó. Eu já tenho o meu banco de dados. Aqui. Eu tenho esse banco de dados aqui, essa database aqui. Eu coloquei Rodolfo Peixoto, Rodolfo exemplo, perdão. Poderia colocar um exemplo, sei lá, o nome do projeto, poderia colocar. Você pode colocar o nome que for. Eu colocaria o nome do projeto, tá? Rodolfo exemplo não é legal. Então eu colocaria, sei lá, skill learning. Qualquer coisa assim, tá? Algo que identifique aquele arquivo. É como. Para ficar bem mais claro, né? É como eu criar um documento. Esse database aqui diz alguma coisa? Não. Mas se eu colocar, por exemplo, skill database, skill learning, por exemplo, já começa a ficar mais claro. Skillers learning, por exemplo. Skills learning. Já fica mais fácil de eu entender. Então, o database, gente, é o documento, tá? Agora, dentro do database, deixa eu colocar aqui. Peraí. Dentro do database, eu quero criar agora o usuário, quero criar um projeto e tudo mais, certo? Então vamos lá. Aqui, deixa eu me pensar. Tá, deixa eu deletar. Só um ponto importante, eu ainda não vou mexer nesse daqui não, eu vou criar lá. Mas é porque esse database aqui, ele é remoto, então depois eu vou trabalhar com vocês com database remoto. Então o primeiro ponto é a gente criar um database. E para criar um database, vamos lá, Postgres, documentação, tá? Eu criei ali, mas é só para vocês seguirem depois um exemplo. Mas eu vou sempre em documentação porque eu quero que vocês aprendam que documentação é vida. Depois, se vocês quiserem puxar GPT, depois que aprender, não vejo problema, tá, gente? Mas primeiro, documentação. Então vamos lá. Primeiro aqui, opa, aqui já tem um guia, né? Aqui, ó, vamos ver se ele tem o Create Database. Vamos ver aqui, Database. Eu uso muito, tá, o Command F, o Ctrl F aqui, porque às vezes, gente, eu vou dando uma olhada aqui rápida para ver onde que tá certos tutoriais e tal. Ou, gente, pode vir aqui, ó, para ser mais rápido. How to create database. O comando, gente, em Postgres. O comando é create database, mas eu quero mostrar para vocês que vocês precisam, se não souber, a ideia é vocês buscarem, tá? Então aqui, ó, vamos lá. A documentação é ruim, é feia. Mas é ok. Vamos ler. Então vamos lá. Sinopse. Create database, o name. Então ele está falando, crie, ó, esse aqui é o que está em maiúsculo é o comando. O name é o que eu vou colocar, tá? E aqui, ó, tem várias propriedades que eu posso adicionar também. Só que eu não preciso colocar. Então eu posso create database, database. Aqui, ó, se vocês olharem, create database e o name. Qual é o nome que eu vou colocar? Eu posso colocar qualquer um. Vou colocar skiller e skiller learning. Skiller aprendizado. Ah, tem um ponto e vírgula, tá? Create database. Criei o database. Então vamos colocar aqui barra list. Vamos ver se criou. Ó, criou, certo? Skiller Data Learning, estou usando, correto? Então, beleza, já tenho o meu database. E agora, como que eu posso acessar e criar via database? Então, vamos de novo aqui, ó. How use database to create table. Aqui, ó. É como a gente usa o banco de dados, database, para criar uma tabela no Postgres. Aqui, ó, já tem aqui
um aqui, mas vamos olhar aqui, eu quero sempre o tutorial aqui. Vamos olhar aqui o próprio Postgres. Como que ele fala? Create table, table name. Tá, então ele só fala o table name, certo? Create table, use aqui, ó. A gente vai falar sobre os tipos, muita calma nessa hora. Ó, aí ele vai falando aqui. Beleza, ó, já chama, ó. E isso tem que ler, gente, é importante. Para criar uma tabela em uma database, você precisa executar o create table, o que a gente acabou de fazer, usando o Postgres Client, que é o PSQL que a gente já está usando, né? Então, nós vamos mostrar o passo a passo, bababá. A gente já fez esse passo aqui. O "-u", tá? É de usuário, tá, gente? Então, o usuário é o Postgres. Só para que vocês saibam. O PSQL-u é porque o PSQL é o comando, é o command line. Lembra do command line lá que a gente aprendeu? Peraí. E o "-u", gente, é o usuário. Que o usuário Postgres não tem senha inicialmente. Eu não sei se no Ubuntu ele já vem com senha padrão. A gente pode depois procurar. Mas no Mac não vem. O PSQL-u Postgres, gente, ele já entra com o usuário root e você tem acesso a diversos privilégios. Banco de dados também tem gerenciamento de papéis. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Aqui ele vai pedir a senha caso tenha. No nosso caso não tem. Então, beleza. Aqui, ó, quando você entrar, ele vai pedir a senha correta, bababá, e vai entrar aqui. Para conectar ao o DVDR, é o database que ele criou. É o "-c", é o "-connect", gente. Beleza, vamos lá. Então, "-c", certo? Connect, né? /connect. Qual o database que eu quero, Rodolfo? Olha aqui, ó. Esse database. Vamos ver? You are now connected to database. Skiller as user Rô Peixoto. Você agora está conectado ao database Skiller. Já que eu estou conectado ao database, eu posso executar os comandos. Beleza? Então, quais os comandos? Vamos voltar aqui no nosso tutorial. Os comandos são... A gente precisa criar uma tabela, mas vamos voltar aqui de novo. Como que cria uma tabela? Entre com o seguinte comando. Create table. Lembra que o comando que está em maiúsculo são palavras reservadas do SQL, tá bom? Então, o que é do SQL, Rodolfo? Create table, primary key, serial, varchar, unique not null, varchar not null, varchar not unique not null, timestamp not null, timestamp, tananã, tananã, tananã. Beleza? Então, ok. Já sabendo isso, eu preciso criar uma tabela, porque a gente vai criar agora um usuário e um projeto. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui a colinha. Beleza. Então vamos lá. Vamos criar create table. O que eu quero criar? Eu quero criar uma tabela. Cria a tabela. Usuários. Aqui, gente, a entidade, nós podemos chamar isso de entidade também. A entidade, ela é no plural. Beleza? O nome da tabela é no plural. Sempre no plural. Vocês vão ver que é sempre no plural. Beleza? Então a gente sempre coloca no plural. Eu abro o parênteses, certo? Então vou abrir o parênteses e fechar. Aqui. Opa, peraí. Deixa eu me conectar aqui. Aqui eu dou Enter. Então, quando aparece esse Enterzinho aqui, é porque ele está aberto e preciso fechar. Então, às vezes vocês podem ter erro, tá, gente? É porque vocês não abriram ou não fecharam. Então, olhem sempre aqui, ó. Tá dizendo, beleza, já tem um parênteses aberto. O que você está fazendo? Então, a gente pode vir aqui, ó, ID. Galera, ID, na planilha, vamos ver aqui, ó. ID. O ID, gente, ele é auto-incrementado. Ele incrementa. Não é eu que tenho que vir aqui, ó, Rodolfo, 3, 4. Isso não é legal, isso não é saudável. Então, ele tem que ser assim, ó. Automaticamente. Opa, aqui já fez errado. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Isso, ele é auto-incremento. Então, imagina que todos ele tem já a numeração dele totalmente preenchida, correto?
Agora eu preciso criar as colunas. Então, eu quero dizer que esse ID ele é inteiro e auto-incrementado. Como eu faço isso, Rodolfo? Aqui ele diz, ó, serial primary key. Primary key, gente, é a chave primária, é o identificador. Você tem um CPF, correto? O seu CPF é único no Brasil. A gente não tem CPF no mundo, né? CPF é algo do governo brasileiro. O seu CPF é algo que te identifica no Brasil, no território brasileiro inteiro. Logo, você é um número. E se esse número, se eu quiser buscar, eu vou sempre encontrar você. Não tem como um CPF ser duplicado. Não tem como um CPF ter Rodolfo e a Ana. Não tem como, beleza? Entenda esse ID, esse primary key, dessa forma. Correto? Então, beleza. O primary key é sempre a chave que você vai dizer, ó, isso aqui é a chave que vai identificar. Normalmente, em 100% das vezes, a gente usa o ID. Já trazendo uma informação para vocês, a gente tem um ID que é um ID muito mais sofisticado. Já levo essa informação para vocês. O ID é uma forma da gente... Deixa eu pegar. Eu vou pegar aqui qualquer um, tá? Vou gerar um UID aqui. A gente também consegue fazer isso ser gerado. O ID não é um número 1, 2, 3, 4, 5. Por que, Rodolfo? Por que a gente poderia usar? Porque quando a gente vai para o conceito de web, gente, a gente deixa esses IDs expostos. Porque é ele que faz eu buscar o usuário, buscar o projeto. É ele que me direciona aonde eu vou buscar esses elementos. Quer ver? Uma forma mais simples. Eu quero buscar aqui a Andrea. O que vocês olham aqui nessa tabela, nessas linhas, o que vocês olham para a Andrea e identifica a Andrea em qualquer lugar do sistema? É o número 2, certo? Ah, Rodolfo, 52. Não, é a idade, gente, não pode. O projeto é o identificador do projeto. Então, se eu vim aqui, ó, projeto 1, e vier aqui no projeto 1, eu sei que o projeto 1 é skill, porque o ID dele é 1. Entende? Então, eu preciso do identificador. O identificador e o ID, depois a gente vai trazer um pouco desse contexto também, em umas aplicações. O ID é uma forma muito interessante também de trabalhar. Assim, não vou dizer que em termos de performance é o mais performático, não é, mas depende. Aí você vai ter que usar a estratégia que melhor vai ser aplicada, beleza? Porque tudo é estratégia, tá, gente? Aí vai depender se realmente esse vai ser mais eficiente, vai ser mais seguro. A gente precisa de mais segurança. E isso vai depender. Beleza, continuando. Então a gente tem que adicionar um ID Serial Primary Key. Beleza? O Serial é o auto-incremento aqui que nós vamos adicionar. Então ID Serial Primary Key. Um ponto importante, você pode colocar essas palavras reservadas tanto em down case ou um low case. Em upcase e um down case, tá, gente? Em maiúsculo ou minúsculo, melhor dizendo. Então a gente bota uma vírgula. Esse traço no SQL, isso significa comentário, beleza? Então isso significa comentário. Então eu coloquei uma vírgula aqui e vou continuar. Ó. Aqui, ó, ele continua aqui, ó, certo? Então vamos lá. Eu vou colocar agora um campo chamado first name, que é o primeiro nome. First name, que eu vou falar que é um varchar. Varchar, lembra que a gente já viu sobre caracteres? Os caracteres, gente, eles são um conjunto de elementos. Eles não são uma unidade, tá, gente? Eles são uma quantidade de caracteres. Tanto é que se você colocar um ponto length, um size, um tamanho, a gente sabe o tamanho dos caracteres. O varchar, no SQL, a gente precisa digitar qual é a quantidade máxima de elementos que ela é suportada. Então, um nome chamado Rodolfo, vamos dizer que um nome grande, sei lá, deixa eu pensar. Não sei, eu vou colocar aqui, Rodrigo. Rodrigo, gente, ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 caracteres. Então eu posso permitir que ele tenha 100 caracteres, correto? Isso eu posso permitir. Então aqui eu vou colocar que ele pode chegar a 100 caracteres. Beleza? Então o last name, gente, é sobrenome. First name é o primeiro nome, Rodolfo. Last name é Gomes Peixoto. Então vamos lá, name, last name,
varchar 100 também. Vou colocar até 100 unidades. Poderia colocar mais? Poderia. E aí a gente tem que analisar, beleza? Vou colocar agora uma idade aqui, age. Age é idade, beleza? Então eu vou colocar um inteiro, int. Int é inteiro, só pode aceitar números, correto? 1, 20, 30, 40, 50, não pode aceitar 1.2, tá? É 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 40, 100, 200, 300, 400 anos, beleza? Beleza, então só fecho aqui, ponto e vírgula, e deu erro de sintaxe. Deixa eu ver aqui. Create table. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa errada. Sintaxe near create. Create table users. Estranho. Ó, erro de sintaxe, tá, gente? Aqui, ó, eu tô vendo, olhando pra cá. Alguma coisa tá errado. Create table users, beleza. ID serial, primary key, first name varchar 100, correto? Last name varchar 100, correto? Age int, correto. Não sei o que aconteceu, tá, gente? Talvez um espaço aqui, mas agora foi, ó, create table. Então, como que eu posso verificar se essa tabela foi criada, Rodolfo? List barra table, se eu não me engano. Barra T, deixa eu ver, users. Select. Eu posso dar um select, tá? Select asterisco from. A gente ainda não apresentou, mas eu vou usar aqui. Aqui, ó. Select asterisco from. O select, gente, é para eu ir no... Imagina que, ó, eu dei um select, asterisco é tudo, retorne tudo, tá? Tudo significa ID, first name, last name, age. Se eu quiser só o last name, eu posso, tá, gente? Eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, first name. Aí ele só vai me trazer a coluna de last name. E zero row, 0 linhas. 0 linhas significa que não tem nenhum registro. Ó, isso aqui é uma linha, certo? Isso é uma outra linha. Então, o que ele está me dizendo aqui é que não tem nenhuma linha. O select, ele faz exatamente isso. O from é para qual tabela? Users. Então, ele vai vir, imagina que ele só vem aqui, imagina que ele está em projeto. Ele vem aqui no usuário e verifica as linhas que ele tem. Correto? Beleza. Então, beleza. Eu vou dar uma pausa. Acho que eu vou fazer... Acho não, vou fazer o vídeo em várias partes. Então é isso. Vamos para a segunda parte depois. A gente ainda tem muita coisa para falar ainda, beleza? Valeu, obrigado e nos vemos na próxima aula. Valeu!